Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, abençoados, graça e paz, família da fé, povo amado de Deus, santos, separados, chamados com uma vocação santa, povo escolhido desde a fundação ou antes da fundação do mundo, escolhidos nele, abençoados e perfeitos nele. Eu quero falar sobre esse tema aqui, os gentios, filhos de Deus sem pacto. É isso mesmo, os gentios, ou os filhos de Deus de um modo geral. Os filhos de Deus de um modo geral nunca dependeu de nenhum pacto com Deus, nem da lei e nem da graça. Precisamos entender que os dois pactos, as duas alianças, ela foi exclusivamente para os judeus. Os gentios, eles já receberam a consciência de filho de Deus mediante a sua filiação no Espírito. Então, por exemplo, a lei foi dada por meio de Moisés para os judeus. Os gentios não tinham lei. Nem por isso eles deixavam de ser filhos de Deus. Imagine que Deus criou todos os povos e dentre os povos ele escolheu os hebreus para dar início, para representar ali a sua lei. Algumas pessoas pensam, que para se tornarem filhos de Deus, necessariamente teriam que praticar a lei. E não. A lei foi exclusivamente para os judeus. Mesma coisa hoje no tempo da graça. Não é porque você pratica a graça que você é um filho de Deus. Porque uma coisa é você praticar um mandamento do Pai. A graça, o mandamento de Deus é o amor. Sabe? A lei que vigora hoje na nossa vida é a lei da consciência. Mas algumas pessoas pensam que para se tornarem filhos de Deus, eles precisam passar por um critério religioso, legalista, aceitar Jesus no sentido de praticar as escrituras como se aquilo fosse garantir a sua salvação. E não é bem assim. A salvação que a palavra se refere é uma salvação da mente, salvação de um perigo, e principalmente a salvação da lei, que era o ministério de condenação e morte. Por muitas vezes eu preguei errado, e talvez você já citou esse versículo fora do contexto. Ele é válido você citar fora do contexto quando você está trazendo uma orientação mediante o dom da graça, tá? Mas ele não é válido, Efésios 2:8, ele não é válido, ele não pode ser aplicado quando se refere à vida eterna. Preste atenção. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é um presente. No versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Viu? Aí no versículo 10, Efésios 2, 8, 9 e 10, no versículo 10, diz que nós fomos criados para andar nas boas obras as quais o Senhor preparou de antemão. Então vamos entender. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 diz: porque nós fomos criados para andar nas boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão. Bom, se a salvação não vem das obras, do versículo 9, para que ninguém se glorie,
Por que é que no versículo 10 diz que nós fomos criados para andar nas boas obras, sendo que a salvação não vem pelas obras? Então observe que andar nas boas obras não tem nada a ver com a salvação eterna. Andar nas boas obras as quais o Senhor preparou de antemão é não se gloriar nas obras da lei, porque a salvação desse ministério ou daquela lei que era um ministério de condenação e morte, ela veio mediante a graça. Que Paulo, falando aos Romanos, diz que onde abundou o pecado, e na lei o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então o pecado gerava morte, a graça trouxe vida. Então, abençoados, Efésios 2, 8, 9 e 10 não se aplica à salvação eterna, mas sim de uma situação da lei. Eles foram tirados de um ministério de condenação e morte. É a mesma salvação que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 10. Olha lá, versículo 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica, a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo estava especificando aqui que ele orava e suplicava a Deus por Israel para a salvação de Israel. 2. Porque eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas eles não têm o quê? Entendimento. Então, eram filhos de Deus que tinham zelo de Deus, mas precisavam ser salvos. Versículo 1. Como? Se eles tinham zelo de Deus, se eles se voltavam para Deus, se eles buscavam a Deus, e eles precisavam de salvação. Porque nem todo mundo que está buscando a Deus está buscando da forma correta. A religião diz assim, vem para a igreja buscar Deus, você que está assim, você que está assado, vem para a igreja buscar Deus. Você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter, você tem que servir a Deus. Ué, mas Israel, eles buscavam a Deus. Israel, eles tinham zelo de Deus, só que eles não tinham entendimento. Por isso que Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a religião precisa de uma libertação na mente, de uma salvação na mente, de uma metanoia, de uma transformação, de uma renovação no entendimento, porque embora eles estejam buscando a Jesus, buscando a Deus, servindo a Deus, tendo o zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. Quando eles não têm entendimento, eles ficam atrofiados na ignorância, ficam estatizados, paralisados. Então, eles precisam dessa salvação, assim como os judeus precisavam, e Paulo orava para que a salvação chegasse a eles, porque eles tinham zelo de Deus, mas eles não tinham entendimento. E Paulo vai continuar relatando o porquê disso. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4. Paulo explica, pois Cristo é o fim da lei para a justiça, ou para justificar todo aquele que nele crê. Então, como é que o crente é salvo hoje? Como é que o religioso é salvo hoje? Se a salvação vem mediante o conhecimento de que Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Então, se você vê um crente fazendo um jejum judaico, mas Jesus fez. Jesus estava no judaísmo, cumprindo a lei. Tá? Se você vê um crente praticando dízimo, mas Jesus ensinou Mateus 23. Jesus falou fariseus hipócritas que dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã e negligenciais o mais importante da lei. Jesus estava falando da lei. E até porque dízimo não era dinheiro também, era a colheita da terra, tá? Mas eu vou subir no monte porque no monte e Moisés e não sei o quê. Era no tempo da lei. Então vou buscar Deus no templo evangélico religioso, porque no templo Deus... E no tempo da lei. A mulher samaritana disse, vocês adoram em Jerusalém, no templo. E nós judeus adoramos nos montes, ou no monte. Jesus disse, a hora vem, a hora chegou, que nem no templo, nem no monte e nem em Jerusalém, ou seja, nem no templo. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em espírito e em verdade é adorar com sabedoria, com inteligência espiritual. Não é
depender de um espaço físico, geográfico. Adorar o Pai em espírito e verdade é uma consciência de quem nós somos nele. Então, muitas pessoas, por estarem vivendo o fragmento da lei, têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então, toda a prática, guarda sábado, e não come aquilo, e sacrifica, e altar, falou em altar, é lei, irmãos. Venha para o altar, você tem que colocar sua vida no altar, você tem que sacrificar no altar. Isso é lei, isso era da lei. E o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O altar do cristão hoje é a cruz. Ele entende que o perfeito sacrifício foi feito na cruz. Amém, abençoados? Que Deus continue dando sabedoria e graça para que nós venhamos entender que a salvação de Efésios 2, ela não se refere, 2:8, ela não se refere à vida eterna, mas de um livramento desta lei, que era um ministério de condenação e morte, como disse Paulo na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 3, lá no versículo 7, versículo 9 e todo o capítulo. Tá bom, meus amados? Então, os pactos, ele veio exclusivamente para os judeus. Agora, os gentios, nós somos participantes dos benefícios desta segunda aliança, ou seja, da graça de Deus. Na verdade, os gentios não receberam segunda aliança. Segunda aliança, quem recebeu foi a casa de Israel, que viveu debaixo da primeira. Os gentios são participantes desta nova aliança, porque nesta nova aliança foi revelada a justiça de Deus. Ou seja, foi revelado que o Israel de Deus é o Israel espiritual. Foi revelado que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Nesta nova aliança foi revelado que os gentios não judeus não receberam pacto, aliança, eles receberam conscientização de filhos de Deus. Então a lei que impera hoje não é a lei de Moisés sobre as nossas vidas. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que impera nas nossas vidas. E esse Cristo Jesus é o próprio Deus que se encarnou para cumprir uma lei judaica. E ele, como filho, ele entrega o reino ao Pai para que ele mesmo se torne Deus sobre tudo e sobre todos. Ele se manifestou como filho, mas era o próprio Pai ali andando entre os homens em espírito. Olha o que disse o apóstolo Paulo, e nós encerramos aqui, é bem interessante, Romanos capítulo 9, me perdoe, eu estou com a fala meio rouca, a rinite atacou, estou me esforçando aqui para trazer esse conteúdo aqui, para não deixar vocês sem mensagem. Olha lá, Romanos capítulo 9, Paulo disse assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Olha, hoje a nossa relação com Deus é na consciência. Que tenho grande tristeza e inconstante dor no meu coração. Olha, o sofrimento de Paulo. Olha, ele vai explicar que esse sofrimento era pela casa de Israel. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Agora, olha o que Paulo vai explicar. Os quais são israelitas, de quem é a adoração e a glória, e no plural, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. Então, preste atenção. Romanos 9:4. Os quais são israelita, então era para Israel. De quem são, ou de quem é a adoração? Esse termo adoração se referia exclusivamente à adoração religiosa mediante a lei, tá? Não era uma adoração espiritual, de consciência. Essa adoração aqui era aquela adoração por meio de sacrifícios, de lavagem, de abluções. Então, quando nós dizemos que adoramos a Deus hoje em espírito e em verdade, não é essa adoração israelita, de oração de hora marcada, de subida lá no templo, de todo aquele cerimonialismo, sacrifício, Páscoa, jejum, né? Sacrifício anual, apresentação de criança no templo. Então, esse era o contexto de adoração, né?
naquele tempo, de culto a Deus. Hoje não. Hoje nós não prestamos esta adoração, este culto, essa devoção religiosa a Deus. A nossa adoração hoje, o nosso culto é racional, é na inteligência do Espírito, sem nenhum tipo de critério religioso, pactual, sacrificial, cerimonial, nada disso hoje, tá bom? Então, adoração, culto, no sentido da lei de Moisés, era totalmente diferente quando Jesus disse adorar a Deus em espírito e em verdade, que é uma questão de consciência de quem nós somos e quem são direcionados, dos que são direcionados pelo Espírito. Então Paulo diz, os quais são israelitas, de quem é a adoração, de quem é a glória, ou seja, aqueles que esperavam a manifestação da glória de Deus. Nós já estamos vivendo no estado eterno de glória, mas eles estavam esperando. Os pactos, então o primeiro pacto foi defeituoso, eles não cumpriram. Cristo estabeleceu o segundo pacto, remindo ele, tirando ele do primeiro pacto e estabelecendo no segundo pacto. E nesse segundo pacto, para os judeus, para os gentios não existe segundo pacto, porque gentio não viveu o primeiro pacto. E nesse segundo pacto, para os judeus, os gentios são participantes no Espírito. No Espírito, não no culto, não na adoração, não na promulgação da lei, não nas promessas, porque nós não estamos esperando o cumprimento de nada, que tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Nós não estamos esperando uma glória que há de vir, essa glória já se manifestou na consciência de cada filho de Deus, quando se vê perfeito no Senhor. Então, os quais são israelitas, de quem é a adoração e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas. No versículo 5 diz assim, de quem são os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e de quem é descendente o Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o qual, aí vai dizer que esse Cristo segundo a carne, vírgula, o qual é sobre todas as coisas, Deus, bendito eternamente. Amém. Olha que versículo forte o 5. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne. Aí ele diz que o Cristo segundo a carne é Deus sobre tudo e sobre todos, eternamente. Amém. Então, para os judeus, Cristo segundo a carne era filho. Para quem entendeu o evangelho da graça, para quem recebeu a revelação, o Cristo lá segundo a carne, embora estivesse na manifestação de filho, quem habitava nele, ou seja, o Espírito que estava nele, era o Deus sobre tudo e sobre todos eternamente. Então, com olhos iluminados, não existe mais a manifestação de filho. Ele entregou o reino ao Pai como filho, está lá escrito 1 Coríntios capítulo 15, ele entregou o reino ao Pai como filho, dos versículos 26 em diante, para que ele se tornasse Deus sobre tudo e sobre todos eternamente. Amém? Então hoje nós vivemos nesta lei espiritual onde o Cristo não existe mais, segundo a carne, ele é o próprio Deus sobre tudo e sobre todos eternamente. Amém, meus amados? Compartilhe aí à vontade dessa mensagem. Obrigado a vocês nos comentários. Graça e paz e até o nosso próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Até a próxima.